Dizicast, seu podcast das novelas turcas. Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora o Dizicast, o podcast exclusivo da redação da R7, feito especialmente para você, fã de novelas turcas. Eu sou a Larissa Iafusso, coordenadora de vídeos do R7. Eu sou Bia Sioff, diretora de conteúdo digital da Record. E eu sou a Bianca Godoy, redatora do R7, e hoje nós recebemos mais uma vez uma convidada especial, a advogada Stephanie Feres, e também autora do blog Direito e Vida Real no R7. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada, meninas. Obrigada, Bianca, Lari, Bia Sioff. Obrigada por estar aqui por mais uma tarde maravilhosa. Então vamos começar, gente, porque a semana passada terminou quente e começou quente essa semana também. A Karsu finalmente descobriu que o marido dela, além de ser um grosso, ele também é um traidor. Gente, Como com a assim? melhor amiga dela, né? Fala sério. Só pra piorar, né? Você sabe que eu venho aqui e vou pedir desculpas pra quem tá ouvindo a gente, porque semana passada eu tava muito preocupada em falar que eu não achava o Rihat tão feio, porque tava todo mundo nas redes sociais falando que ele era feio. E eu falei, ele não é tão feio assim. Acabou, tá? É mentira, ele é feio sim, ele é horroroso. Aquele bigodão não dá, cara. O bigodão do Belchior. Não rola. E agora piorou. Ele é uma pessoa horrível. Ele trata mal a mulher, ele trata mal a mãe, trata mal o filho, trata mal o vendedor de flor, trata mal todo mundo. Sim, e agora pra piorar, ele colocou um belo de um chifrão na mulher com a melhor amiga. Que amiga. Que amiga, não é mesmo? Muito amiga. Não, pior que assim, eu acho que vendo, né, como a Bia falou, como ele trata as pessoas, a gente não esperava muito dele já, né? A gente já sabia que não era boa coisa. Mas, poxa, a amiga... A mulher tava lá, sabe, na casa deles, acompanhou todo aquele processo do filho, né, do desaparecimento e tudo mais. E aí ela vai lá e faz isso com a amiga. Eu achei isso, acho que foi a pior parte, tá? Gente, eu não entendi o que ela viu naquele cara. Porque assim, ela acompanha a vida da Karsu, é a melhor amiga dela, a Karsu Dinheiro. desabafa. É, só pode. É, Porque, dinheiro. assim, ela fica decepcionada, né, depois, porque ela acha que o Rihat ainda vai largar a esposa pra ficar com ela, e não é isso que acontece, né? Sim, assim, avançando até um pouco mais, né, ela liga pra Karsu pra falar não sei o que, né, porque falou nada. Mas liga pra Karsu pra falar não, porque nós estávamos apaixonados, nós estamos apaixonados. Querida, E ele é uma pessoa horrível também com a amante, né? Porque no fim ele também não fica com ela, ele quer voltar pra Karsu, né? Exato. Ele é uma pessoa horrível com todo mundo. exatamente, exatamente. E agora, puxando aqui pro lado da nossa Stephanie, a gente quer saber um pouco mais sobre essa questão do divórcio, né, Sté? Porque... Aparentemente não. O Rihat é um homem poderoso, né? Ele tem dinheiro. A Karsu, ela não trabalha, não tem renda, né? Ela vive pros filhos, né? Então, essa é a grande preocupação dela, sempre foi. Nesses casos, como que funcionaria esse divórcio, né? Porque, teoricamente, tá tudo do lado dele, porque ele tem grana, tem poder, né? Enfim, ele consegue dar uma vida estável pros filhos. Já a Karsu não tem tudo isso. E você sabe, Lari, que isso é uma situação bem comum aqui no Brasil e eu acredito que a novela turca está representando a realidade de muitas mães e mulheres, né? Mundialmente falando. Então, é a questão do divórcio, é a questão da manipulação financeira, é a questão da violência. Então, entrando na questão do divórcio, nós temos dois tipos de divórcio, né? O divórcio contencioso, o amigável e o litigioso. O amigável, quando as duas partes estão bem, elas se entendem, tem aquela maturidade, né, emocional, eles conseguem se entender e eles conseguem, inclusive, fazer esse divórcio no cartório. Isso se não houver filhos menores. Se houver filhos menores, aí precisa da intervenção do Ministério Público, porque precisa pedir, né, a questão de guarda, visita, a pensão, acertar algumas questões. E aí, mesmo assim, continua sendo consensual, porque é um mero acerto, né? E o litigioso? Que aí nós entramos no caso da Karsu. Claramente é litigioso. Então, né, traição. Ele não aceita, né? Ele não... Até então, ele não tem aceitado esse divórcio de jeito nenhum. Não quer a Isso. separação. Ele tá usando, inclusive, a questão do dinheiro pra forçá-la a ter que ficar com ele, né? Pra só ter condição de criar esses filhos se tiver casada com ele. Exato. E tem questões muito mais profundas envolvidas do que o dinheiro. Ele só não sabe disso, né? E aí tem a questão do divórcio litigioso, que aí
O casal, ele não se entende, que foi o caso, né, claramente demonstrado ali, que a Karsu quebra o vidro, eu achei maravilhoso, né, eu tenho que falar aqui, abrir um parênteses, eu achei maravilhoso. Foi um alívio emocional pra quem assiste, confesso. E aí tem a questão dele não aceitar, né, ele claramente tem a manipulação financeira, ele acha que tudo gira em torno do poder financeiro, quer segurar de qualquer forma, ele acha que vai resolver ali comprando uma joia pra ela, né? E a manipulação dos filhos, porque os filhos gostam dele, e não é essa a questão. A questão aí é o não entendimento entre o casal, e aí precisa ir pro litigioso, precisa envolver o judiciário, tem filhos menores, entra a questão do Ministério Público, porque envolve o melhor interesse da criança. E aí, antes disso, ocorre, né, a mãe, no caso, a Karsu, que quer se divorciar, que apresenta a vontade. Ela entra com a petição inicial, e aí ela pede, nessa petição, alguns pedidos, né, cumulativos, como pensão, a guarda dos filhos, principalmente para ela que não tem uma situação econômica favorável. E aí depois vai haver uma audiência, falando aqui no Brasil, né, nacionalmente falando. Vai haver uma audiência de mediação ou conciliação para que possa resolver da melhor forma possível, né? Então vai ter o envolvimento de outros profissionais, além dos profissionais do direito, os juízes, o Ministério Público, advogados, tem o envolvimento de psicólogos. Então, tem muitos profissionais trabalhando nessas audiências de conciliação e mediação que favorecem também o trâmite mais rápido no judiciário. Se tiver uma questão ali para tratar, já trata ali no começo, sem precisar adentrar numa audiência de instrução, uma audiência mais séria, mais profunda, mais extensa, né? Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem que os processos eles demoram muito, seja qual o assunto, né? Então, é essa a questão. Então, entra no divórcio litigioso aí. E, Stephanie, vou aproveitar o gancho para tirar mais uma dúvida de algo que me chamou muita atenção, que foi o Riha se recusar a pagar a escola das crianças. Eu fiquei, assim, conformada, porque até então eles ainda não se divorciaram, né? Eles ainda são casados. E além de se recusar a dar essa ajuda, que é a obrigação dele como pai, ele também bloqueia os cartões da Karsu, né? Quando ela descobre, logo depois, quando ela descobre a traição. Ele proíbe ela de usar o carro pra ela ir embora, enfim, não, você vai com o que você tem. Então existe ali uma violência patrimonial enorme, O né? cara traiu ela com a melhor amiga, ela descobriu, ele vai lá e tira todo o dinheiro dela, assim. E ela com aquelas crianças, mala na mão. Gente, o desespero. E casamento tem essa divisão de bens, né? Assim, Tem. não sei, depende do tipo de acordo De ali que eles comunhão, fizeram, né? sim, Mas sim. se é uma comunhão de bens, ela tem direito a tudo, né? Claro. O que acontece é assim, divorciados ou não, os pais, eles têm o dever de sustentar os filhos. Já começa por aí, sem a questão de divórcio aí. Entrando, vamos lá, no divórcio. Separou, a relação entre os pais, mal resolvida, não tem nada a ver com a parentalidade. Então, acabou o relacionamento, os filhos continuam, não é? Terminou o casamento, deixou de ser filho, né? Esquece que tem filho. Não é bem assim. Aliás, não é nada disso. Você tem obrigação paternal, familiar, de oferecer, proporcionar alimentos. E os alimentos, eles envolvem muitas questões. Tanto os alimentos no sentido literal, né? A comida, a alimentação da criança, o vestuário, a escola, como você mesma mencionou, que a novela retrata isso, o lazer de acordo, né, com a condição financeira da família, o padrão que eles seguem. Então, tem obrigação de pagar pensão. Não adianta ele negar, ele tem que pagar. E aqui no Brasil vai preso. As crianças já estão no momento em que elas estão mudando de padrão de vida, né? Porque elas viviam numa bela casa, numa bela escola. Agora elas, né, provavelmente vão para uma casa menos chique do que a que eles têm. Já estão numa escola pública, que só pede uma doação, não é mais uma escola rica como as crianças viviam. Tem uma responsabilidade do pai, ou enfim, de quem provia ali dentro da casa, de manter o padrão dessas crianças, né? Se elas estudavam em escola particular, precisa manter esse padrão. Se elas tinham uma condição nas férias, no lazer, de fazer determinadas viagens, ele precisa manter esse padrão. Essa comparação, né? Aqui no Brasil, existe um binômio que é necessidade e possibilidade. E que atualmente também estão incluindo um trinômio que é a possibilidade e a razoabilidade, né? Se aquilo é razoável, se aquilo é compatível. Então, o que acontece?
No caso da novela, né, vamos dizer assim, esse pai, ele tem condição de sobra de manter esse padrão. Agora, trazendo para nossa realidade, se isso prejudica o sustento do pai, se ele, por exemplo, tem outros alimentos, né, tem outros filhos, ele precisa arcar com outros alimentos, ele precisa de um outro emprego, então tudo isso precisa ser ponderado. Mas, na medida do possível, vai manter o padrão dessas crianças. E essa é a questão. E na separação, né, vocês estavam falando sobre os bens, nós temos diversos tipos, né, a comunhão universal, em que todos os bens do casal se comunicam na partilha, a separação por aquestos, que é um meio sofisticado do direito, né, na partilha de bens do casal, que é um meio híbrido, né, que o casal, ele vive ali no casamento, ele pode vender bens, ele pode adquirir bens, o casal, cada um por si, e aí se eventualmente houver um divórcio, e aí sim haverá a partilha de bens de acordo com aquilo que eles foram conquistando no casamento. E aí tem a outra partilha, que é a automática, né? Que é a separação dos bens ali que são divididos, comumente divididos. E logo quando a gente casa, já se o casal ele não anuncia, né? Ele não expressa qual tipo de bens, né? Qual divisão de bens que eles querem, já entra essa separação comum deles, né? A parcial de bens. Essa é a mais comum, é automática, né, acho que o casal precisa se preocupar com tanta coisa, e aí na hora da divisão de bens já entra essa partilha comum. Ou seja, se fosse no Brasil, a novela, independente do caminho que eles tivessem escolhido, se combinaram partilha, se não combinaram, esses filhos são dos dois. E, portanto, o pai, lógico, precisa ajudar na criação e no sustento dessas crianças. Incluindo o Denis, né? Incluindo o Denis. Que descobrimos que Denis também é filho do nosso querido, né? Infelizmente, né? Coitado. Pensei a mesma coisa. Vocês falaram do Denis e automaticamente me veio o Ozan, que é o pai adotivo, né? Ele me parece ser um rapaz, assim, sensacional, né? Ele é muito bonzinho, cuidadoso, amoroso. E o próprio Denis fala, né? O Rihá tentou me bater, meu pai nunca faria isso. E aí minha dúvida é, o Ozan poderia entrar nesse meio de guarda? Porque, assim, seria uma briga entre os três, né, no caso. Porque aí a gente tem os pais biológicos, né? A Karsu e o Rihá, que já estão separados. Mas deveriam ter a guarda por serem biológicos, né? Porque, no caso, o Denis sumiu. E aí depois voltou e nesse meio tempo esteve com a família do Ozan. Mas aí, nesses 3 anos que ele esteve desaparecido, o Ozan cuidou do menino. Como que ficaria essa... A gente tá no momento, na verdade, família. que o Denis pode estar em 3 casas, né? Ele pode estar com o Ozan, ele pode estar com a Karsu e ele pode estar com o Rihá, que agora começa, né, a questionar se não é o caso de ter a guarda dessas crianças. Exatamente. Pode. Existe a multiparentalidade. E vendo por esse exemplo, eu acho isso maravilhoso, porque inclusive o Supremo, né, ele já fixou esse entendimento e ele considera a relação socioafetiva da criança e do pai ou a mãe, né, que ele conheceu ali, que ele criou um vínculo muito forte afetivo, né? E o que acontece como vocês falaram, tem os pais biológicos, certidão de nascimento, consta o nome do pai biológico. Aqui eu tô falando especificamente do Denis. O outro pai afetivo dele também pode entrar nessa questão. E ele também vai fazer parte da certidão de nascimento. Então, essa criança pode sim ter 2 pais. Olha só, não imaginava isso. O nosso tribunal permite isso porque qual que é a lógica? É o melhor interesse da criança. É o princípio basilar do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Denis poderia, por exemplo, expor o desejo dele de ficar com o Ozan e isso seria levado em conta. Sim, muito. O judiciário, ele ouve perfeitamente a criança, ele dá voz à criança, principalmente nesses casos. Porque é o bem-estar dela, é o desenvolvimento familiar saudável que está em jogo. E, parênteses aqui, né? A relação dele com o Rihá não é muito bom. Tanto que o menino, ele
sofre alguns problemas na presença desse pai, né? Exato. Tem medo, né? Ele fica muito assustado quando ele Ai, aquela cena quando o Uriha chega aqui, né? Vai falar, meu filho, vem aqui. O menino sai, assim, de trás da parede. Ele tá todo molhado. Ai, eu fiquei com tanta dó, gente. E a Essa- Feliz foi tão maravilhosa nessa Nossa, cena. eu sou muito fã da Feliz, Eu né? Ela também. é toda destrambelhadona, mas eu sou fãzona dela. É típica avó. Ai, ela é... Tipo, avó. Ela traz um tom de humor, né, que Uma é muito leveza, bom, né? Ela Uma leveza que é necessária, né? Porque a história em si já é tão pesada, toda essa questão, né, da agora do divórcio e tudo mais. E ela ajuda nisso, né? Eu E tô- ela foi maravilhosa. Eu tô apaixonada pela Feliz desde a semana passada. Falei que eu achei ela belíssima. Ok, um pouco exagerada nos procedimentos, com certeza. Mas assim, belíssima e eu adoro ela. Acho ela alto astral, enfim. Gosto Cativante, muito. Cativante. carismática, né? Nossa, se ela estivesse aqui, ela ia mandar todas nós fazermos botox. Porque ela vê as pessoas na novela, eu acho que você precisa fazer um botox. Exatamente. E no r7.com, na parte da nossa querida novela Coração de Mãe, tem uma notinha sobre as atrizes que fazem a Karsu e a Feliz juntas nos bastidores. Porque na novela elas não se dão tão bem, né? Tem todo esse drama que a gente ainda não desvendou exatamente o fundo ali do que aconteceu. Mas ali nos bastidores elas estão felizes da vida, né? Curtindo Gente, juntas. você também pode conferir as figurinhas da Feliz, da Karsu. Agora a gente tem um canal de WhatsApp exclusivo de novelas turcas da Record, então corre lá, tem muitas figurinhas divertidas, novidades, conteúdos exclusivos. Vamos usar Tem todas que a seguir, Feliz. por favor, né? Apaixonadas por Feliz. Ai, com certeza. Aliás, no podcast da semana passada, a gente tava conversando, né? Será que a Karsu ia perdoar a Feliz, né? Foi uma questão. A gente ficou, não sei. Ter perdido o filho dela é uma coisa muito séria. Será que isso Nossa, é perdoável? E perdoou, né, gente? Ali no comecinho da semana, superou. O que vocês acharam disso? Olha, eu achei lindo, porque eu acho que no fundo, a Feliz, ela deve ter passado por algum trauma. Essa questão dela com a outra filha dela, Que é ninguém sabe o que que aconteceu. ninguém sabe, deve ser uma coisa bem profunda e bem traumática, né? Então, assim, não sabemos, acho que, né, iremos descobrir aí ao longo da novela. Então, eu acho que muito desse comportamento dela vem daí. Imagino eu, tá? Estou aqui só conjecturando as coisas. Então, Mas quando a Feliz, ela se mostra mãe, ela é muito mãezona. Ela tá disposta a ajudar. Ela quer o bem da filha. Isso é óbvio, sabe? Ela parece ter aquela coisa egoísta, né? Aquela coisa de só pensar nela. Mas eu acho que isso é muito um trauma mesmo de alguma coisa que aconteceu. Então, eu acho que não tinha como ser diferente, sabe? Quando a Karsu realmente precisasse da mãe, ela com certeza ia correr pra mãe. E a mãe com certeza ia abraçar. Eu amo esse jeito da Feliz, meio enxerida, meio entrona, mas ao mesmo tempo ela não é malvada, ela vai aproveitar pra ajudar, enfim. Sim. Até com o vizinho, né? Que ela já chega entrando, cadê meu prato? Você quer me devolver o prato de biscoito cheio? Não tem problema, vai lá buscar meu prato. Eu fiquei impressionada com essa liberdade. Eu falei, gente, o que é isso? Entrona. Por mais que seja inquilino, Sem né? filtros total. Nossa, e falando nisso, tem o Átila, né, gente? Ai, Essa gente. semana Queria mostrou... entrar neste assunto. Vamos entrar. Átila. Porque assim, no começo, achei estranho. Achei estranho. Todo mundo achou o Átila meio estranho, né? Meio esquisitão, meio abobalhão, assim. Nossa, mas quem é essa pessoa? E tudo mais. De repente, o senhor tem um segredo. Olha, semana passada a gente estava discutindo aqui quem seria o par romântico da Karsu, Nossa, né? tô muito animada. Então, começou a semana, a gente discutiu aqui se seria o Ozan, talvez o Ozan pudesse ser um bom par Uma romântico. possibilidade. Começou a semana, eu falei, gente, é o Átila, essa cara de maluco, desajeitado. Eu adorei. Falei, incrível. Mas terminei a semana meio chocada, né? Porque ele não é nada do que, pelo menos, dessa postura, né? Escritor, maluco, desastrado, não tem nada disso. Mas eu tenho um ponto, gente. Ai, lá vem. Ele tá envolvido com a máfia, ele é um criminoso e que Apenas. tem um disfarce, né? Nossa, a Mas, Karsu também porém, não sabe escolher, né, gente? ele Ou é um comprou- grossão ou é um criminoso. Que dedo podre tem a Karsu. Não, gente, mas assim, ele tá envolvido com a Karsu, já tá na cara, e ele Sim. mandou os capangas dele comprarem livros que a Karsu gosta e lerem e contarem pra ele.
Então, assim, Queria ter esse poder, gente. Façam por mim, leiam, me contem só pra eu aqui, ó, expor tudo que eu não sei, na verdade, né? Maravilhoso. E assim, por uma via completamente torta, afinal ele é apenas da máfia, foi lá, deu uma lição no Uriha, né? Pediu pra bater no Uriha, que absurdo como ele trata a Karasu. Exato. É isso, é um personagem bem dúbio, né? Enfim, tá me parecendo agora mais perigoso do que legal. Mas eu comecei a semana tão apaixonada por ele, gente, confesso. A hora que o Denis vê ele disfarçado, sei lá se ele tá imaginando, já nem entendi. Acho que é uma imaginação. Meio sim. Senhor dos Anéis ali, eu falei, ai, que gracinha. Super-herói. O super-herói dele. E bonitinho também dele naquele momento do livro, né? Que ele vê uma arma e aí ele fala que a arma não é legal. Gente, eu fiquei aterrorizada, Eu porque eu achei, nossa, o menino achou uma arma no meio das também. coisas do cara, vai dar uma tragédia aí, né? Não, e aí o Átila pega a arma, né, aponta pro Denis Sim. e puxa o gatilho. Eu levei um susto, eu falei, meu Deus. O que está acontecendo? Aí sai um negócio assim, achei um pouco de mau gosto o brinquedo. É. Não, Eu também achei. Mas- Também achei. Mexeu um pouco com a gente, alguns pensamentos, assim. Mas Exato. o Denis, que ele é tão, assim, tímido, né? Tão fechado. Ele ainda tá passando por uma situação de trauma, né? trauma, de superação, né? E ele finalmente, assim, vai se soltando com essa figura diferente, né? Isso Gente, eu morro de rir com a Feliz, porque ela fala, ai, ele é bobão, né? Ai, como ele é bobo. E ela Eu morre de acharia rir, né? também, se eu não tivesse visto, que na verdade o cara é um grande mafioso, né? Gente, eu achei ele tão interessante. Eu confesso. Eu adoro, né? Um carinha de maluco. Achei demais. Eu achei incrível ele, essa coisa escritora. Ah, estou aqui nessa casa pra escrever a minha obra. Sim. Descabelado. Eu falei, cara, que personagem interessante. Belíssimo, gente. Desculpa, achei ele super bonito. Talvez semana que vem eu venha aqui pedir desculpas de novo, porque falei bem do Uriha semana passada. Talvez. Mas achei ele super bonito, interessante. Mas agora, no fim da semana, termina, né, o episódio com ele dentro do armário do Denis, assim. Exato. Fugindo ali. Ai, gente, fiquei eu tenho uma assustada. opinião polêmica, vocês vão me julgar. A gente Muito. gosta de polêmicas, pode falar. Cara, eu acabei de falar que adorei a cara de maluco. Acho que você tá tranquilo. Então, porque assim, eu achei incrível quando ele entra no carro e começa assim, tirar o disfarce, vem uma coisa assim meio criminosa. Nada Eu falei, polêmica, porque assim, Eu achei interessante. porque os pontos dele comigo subiram ali, entendeu? Gente, quando ele coloca aquele cabelinho pra trás, eu falei, Nath. Exato, escondendo, Boa noite, Átila. escondendo o jogo, senhor. Como assim? Eu tava achando que tava faltando ali um elemento galã, sabe? Porque a gente teve lá em Força de Mulher, a gente teve Arif, a gente teve Sarp, né? Sarp 2.0 especialmente. Em Mãe a gente também teve, né? Em Chamas a gente tem, belíssimos, né? E em Coração de Mãe me faltou um elemento, assim, alguma coisa que chamasse atenção, porque eu não gostei do bigodão do Uriha. ele também é um Belchior. elemento cômico, né? Então, o Átila é um elemento cômico. mistura Então com a ajuda imaginação do com algumas Denis. outras questões na novela, né? Traz um pouco de leveza, né? Exatamente. Gente, esse é um precisamos. ponto em novelas turcas que eu amo, assim, que tinha muito em Força de Mulher, com a Seida, e eu amava. E Coração de Mãe também tem, né? Essa leveza, esse humor, assim. Tá acontecendo um divórcio, mas do nada tem a Feliz fazendo uma gracinha. Então eu gosto muito dessa dinâmica, sabe, que existe. E até mesmo em Chamas, né? Porque Chamas é uma novela mais densa, porque, enfim, são muitos personagens e muita coisa acontecendo e tudo mais. Mas quando você vê a união dos personagens ali pra ajudar a Senri, por exemplo, com a obter a guarda da filha e toda aquela união, aquela amizade, como eles se falam, né? Tipo, ai, nós somos mais do que amigos, nós somos família e etc. Eu acho isso muito legal, é muito gostoso de ver, né? Apesar de toda, né, essa coisa pesada dos assuntos, né? Divórcios e briga por Adoções, guardas e tudo mais. sequestros. É bem levinho, né? Exato. Então é gostoso de ver, né? Tem esses momentos de escape, assim, é bem... Gente, mas nisso do romance, nesse momento, porque, né, em Força de Mulher, a redação da R7 se dividia entre Team Arif e Team Sarp. Vocês são o quê, hein? Team Átila ou Team Ozan, hein? Nesse momento. Ou Team Átila. Uriha? Vocês fiquem à vontade. Gente... Gente, eu sou Team Átila, a versão dele criminosa. Que é isso? Porque é muito mais Versão da bonito. máfia, com Me certeza. assustou e encantou
como a Bianca, você vê só. Gente, é porque o Átila, sem ser essa versão criminosa, eu achei ele um pouco bobinho, assim. Não me agradaria, mas, assim, eu sou Team Átila. Eu também sou Team Átila, versão criminosa. Vocês estão me surpreendendo um tanto nesse podcast. Mas ele é um criminoso. Até então, ele parece ser um criminoso do bem, assim. Entre muitas aspas. Máfia, nada Só demais. chefe da máfia, muitas socou o aspas. Uriha, tranquilo. Ah, mas assim, quem não gostaria de dar, né, um soquinho no Uriha nessa Gente, altura do sabe o que eu campeonato? achei engraçado no Instagram da novela, Novelas Record, né? Eu vi um comentário de uma pessoa falando assim: ah, eu amei que a Karsu, ela coloca o pé na porta, ela chuta, joga a cadeira, se fosse a Bahara, ela ia ficar chorando. Eu amei essa comparação, assim, entre elas, né? Porque realmente a Karsu, ela fala mesmo, né? Ela Ainda tem uma bem, né? postura, assim, que eu acho que realmente a Bahara ia chorar. Ah, e uma coisa que eu falei na semana passada, e agora comecei a ficar preocupada, eu gostei muito de Coração de Mãe, até pela estética, porque eu acho a Karsu estilosa, bonita, Elegantérrima, né? elegante, enfim. Sim. E todos os personagens que acompanham todo esse núcleo também. E agora, de novo, né, estamos vendo ela tentar enganar a recepção pra ficar no hotel chinfrim com as crianças, mendigar a Perrengues. escola, passar perrengue. Será que a deu gente um vai... flashback ali, né? Deu um flashback de Bahar, uma mãe com seus filhos ali sofrendo por dinheiro. O que será que vem por aí, né? Me deu um... Ai, lá vai Bahar sofrer com as crianças de Mas novo. eu acho que a Feliz vai dar uma segurada nisso. E a porque tia ela também, né? Que E a tia também tem... Aparenta que tem grana, né? Que elas moram numa casa, assim, grande. É no condomínio ali, legal e tudo mais. E assim, tenho a impressão que a Átila vai dar uma ajudada, assim, até onde der, sabe? Ai, Porque tomara. ele, como um bom mafioso, aparentemente, ele também tem grana, né? Aparentemente tem dinheiro. Exato. Mas não podemos esquecer do papai e do pai, gente. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Põe a responsabilidade do rapaz aqui de novo. Quem vai dar esse dinheiro é o Riha. Precisa sustentar. Teve filho, manteve a mulher em casa, agora vai ter que ajudar, fazer o mínimo, por favor. É obrigação, dever legal dele. Nossa, Stephanie, falando em pais não muito bons, eu gostaria de tirar uma dúvida com você de Chamas do Destino. Ai, você tirou as palavras da minha boca, Bia. Vou Tava dar um pensando contexto nisso. aí pra quem tá ouvindo. Em Chamas do Destino a gente tem o Celeb. Ele é um homem muito poderoso, ele já foi prefeito, tá tentando se candidatar novamente. Mas como ele é criminoso, tem muitas polêmicas envolvendo o nome dele, ele faz de tudo pra se safar, todas as vezes. O Celeb tem uma esposa, que é a Semire, e juntos eles têm uma filha, que é a Agunês. E ele, assim, já tentou comprovar que a esposa, já tentou medicá-la pra ela não ficar com essa Tentou filha. não. Ele conseguiu. Medicava a esposa pra ela parecer insana. E chegou um momento da trama que ela já provou que a sanidade mental dela tá em dia. Ela tá tentando se divorciar e ainda não conseguiu. E ela quer a guarda dessa menina. Mas nessa semana o Celeb simplesmente sequestrou a própria filha, levou pra uma casa de campo que ninguém sabia onde ela tava. Mais um sequestro, Stephanie. Só que esse é Vamos inédito, é um lá. pai sequestrando a própria filha pra mãe não ter acesso a essa criança. Então, assim, Vamos lá. Mais um difícil. sequestro, né? Achei que estávamos livres do sequestro, mas eles não param, Mas eles né? eram um sequestro do bem, entre muitas aspas. Este não é um sequestro. porque o Celeb, pra complementar, ele é um agressor, ele já tentou matar Tem a um Semire na histórico. frente da filha. Então, assim, não é nada do bem, é uma situação bem tensa. Temos muitas nuances nessa história, né? Vamos começar então. Primeiro, ele leva a criança para um lugar onde ninguém sabe, um lugar desconhecido. Bom, subtração de incapaz, né? Isso é sequestro mesmo, certo? Podemos Não enquadrar importa como se- sequestro. Pode, não importa se é filho ou não. É pai, vai ter consequência. Consequências penais, consequências civis e até eleitorais, pelo que eu tô percebendo aí, pelo fato dele ser um candidato. Então, o que acontece? Trazendo aqui pro Brasil, vamos lá. Código Penal. Novamente, nosso querido Código Penal. O que acontece? Existe um crime que chama subtração de incapaz, que é justamente um crime cometido por aquele que detém o poder sobre o menor ou sobre o incapaz. E aí tem a penalidade prevista em lei, e uma delas, no âmbito civil, é perda do poder familiar. Porque esse crime ele está contido nos crimes contra o pátrio poder. Então é um crime de mão própria, significa que
o pai que vai cometer esse crime, ou a mãe, no caso, né? Estamos falando de genitores que subtraem os filhos e tiram do poder de outro genitor. E aí temos uma outra nuance, né? Uma outra questão. É a alienação parental. Entra a alienação parental, que alienação parental é qualquer forma de tirar a criança do bom convívio familiar, você colocar a criança contra o outro genitor, seja o pai, seja a avó, seja a tia, alguém que esteja tentando manipular as intenções da criança, o afeto da criança com relação àquele outro genitor. Então, quando você tira ela do convívio familiar, quando você subtrai, o pai subtrai, ele está prejudicando o desenvolvimento saudável e o convívio saudável da criança com a família. Então, já entra na alienação parental, que também tem vários agravantes, né? Tem a questão de indenização, que no direito civil a fórmula é muito simples. Causou um dano, indenização. Você vai pagar por esse dano. E é um dano sério, porque é um dano moral, é um dano psicológico, é um dano emocional. São danos talvez muito mais graves do que danos materiais que as pessoas sofrem por aí. E aí tem a outra questão, a questão eleitoral dele, né? Assim, resumidamente, vamos agora fazer... Volta ao mundo jurídico, né? Questão eleitoral. Ele está usando do poder político dele. Então, isso é não só uso, é abuso. E isso é previsto também na lei eleitoral. Temos uma lei eleitoral bem complexa no Brasil. E esse caso se enquadraria numa investigação, em multa, impedimento de candidatura. Ele está tentando se candidatar, então tem todo um histórico. Então isso, além de um abuso de poder, é um abuso da mídia, né? Ele se utiliza da imagem dele para forjar algumas coisas, para manipular a situação familiar dele. Então, a situação desse rapaz não é nada leve, não é fácil. Ele vai enfrentar muitas coisas aí. Pelo menos no Brasil, enfrentaria. Ele é um grande criminosão em todas as esferas possíveis, então, né? Sim. Pelo que entendi. Sim, fizemos um tour aí pelo mundo Pelo Código jurídico. Penal. Código Penal, fora o feminicídio. A tentativa de feminicídio com o agravante dele ter feito tudo aquilo na frente da criança. Exato. Então temos mais um crime grave aí, com a incidência da violência doméstica, né, da Lei Maria da Penha. Então, além de tudo isso, tem a questão do feminicídio. Muitas questões penais. Que vilão, hein, gente? A gente se livrou do Sendiz. Pois é. Arrumamos outro vilão. Esse tá vencendo o Sendiz, viu? Tá. Ele é Tá perigoso. mesmo. Porque o Sendiz a gente ainda falava, o cara é meio traumatizado, né? É que o Sendiz não era inteligente. É. O Celeb, ele é estrategista, inteligente, ele consegue Da se livrar pior de qualquer espécie, né? situação. Então, assim, Tem poder, né? É. Que é pior ainda. Ele tem poder. Poder e dinheiro. Sim. Então, tudo que o Sendiz queria, imagina, seria um Sendiz. Será que o Riha, gente, eu ainda tô aprendendo essa pronúncia. Será que ele também vai pra esse caminho, assim, tão sério, né? De tentar agredir a Karsu em algum momento? O Riha, ele me parece mais chucrão, assim, né? Eu acho que ele não tem esse refinamento que o Celeb tem, né? Não. O Riha, ele é mais... Ele não consegue falar sem gritar, ele não consegue deixar de ser grosseiro. É mimado. É um grande senhor mimado, exatamente. Ele me parece um pouco machistão, assim, só, Exato. sabe? Só, é muita coisa. Mas eu quero dizer né, tem evolução pra esse crime, Não vai sabe? partir pras vias de fato. Não. Talvez não. Também é acho só que não. chucrão. Então, Às vezes eu tenho a impressão que ele vai sentar e chorar, porque a Karsu não quer voltar com ele, sabe? Ai, dei um presente, ela não quis voltar comigo. Isso que eu fiquei me Uma coisa perguntando assim. por grande parte dessa semana, assim, cara, por que raios ele quer a Karsu de volta, sabe? Porque ele tem lá a amante dele, ele tem o dinheiro dele. Aparentemente, assim, ele nem gosta tanto assim da Karsu, né? Porque gosta de dar uma humilhada na pobre e tal. Então, assim, Talvez deixar a querida seguir a vida, ser feliz. a imagem, né, de uma família, né? O papai, mamãe, os filhos, e aí inclui a amante também, né? Mas e o Átila também, gente, já que é uma grande família. Não, o Ozan, todo mundo. Eu sou o Tim Ozan, gente. É mesmo? Eu sou. Ah, ele é bonzinho. Nesse momento, eu sou Tim Ozan também. Comecei a semana Tim Átila, terminei a semana Tim Ozan total. Mudei de lado. E semana Ele que me vem, encanta será, Ozan, hein? Porque Como ele falou pra Karsu, eu tô disposto a achar um emprego em Istambul pra ficar perto dele. Falei, poxa, que bonitinho, mas não é criminoso igual o Átila. Gente, eu achei Faltou o fator perigo ali, né? A gente gosta do perigo. Faltou o Sassone, faltou o Sassone.
Exatamente. Eu gosto dele ainda, gente. Ainda tô com ele. E semana que vem, o que será, hein, Bia, que você vai achar? Tudo pode acontecer. Posso chegar aqui e pedir desculpas de novo. Olha, gente, achei bonito, já não acho mais. Me perdoem. Eu acho que o Ozan, ele tem esse jeitão que vai assim até o final. Ele tem uma, né? Ai, gente, queria só fazer um adendo que eu não sou a favor de nenhum crime, tá? Eu só achei ele mais bonito na versão criminoso. Não, nem eu, tá? Importante salientar. Nem eu, gente, por favor. Não sou a favor de criminosos, por favor. Ô, gente, o que vocês acharam da filha mais velha da Karsu, a Tio-Sin, com toda aquela rebeldia, aquele ciúme? Eu não gosto dela. Uma grande Eu preciso falar, eu não gosto dela. Que ranço daquela menina. Assim, eu não vou passar um pano bem pequenininho, mas ela é uma jovem, né? Uma pré-adolescente, talvez ali, criada pelo Uriha, né? Então, assim, o que a gente espera de uma menina que foi criada nessa casa, criada por esse homem, tendo ele como uma referência? Uma coisa que eu até anotei pra falar é... O Uriha, ele tem a ideia da joia, das flores, de ir atrás da Karsu, porque ele vai consultar a mamãe dele, sabe? Que a mamãe dele dá essa dica. A mamãe dele vai tirar satisfação com a amante, em vez de tirar satisfação com o próprio filho Exato. dos erros que ele estava cometendo. Então, assim, olha esse homem, sabe? Que cara com dinheiro, mas assim... frouxo de valores, frouxo de postura de homem. Ele é um frouxo, na minha opinião, um machista frouxo. Não tem hombridade, né? Não tem hombridade. E é esse cara que criou essa menina como a princesinha dele. Então, assim, o que a gente espera dessa menina, sabe? Exatamente. E ainda assim, no contexto de que a Karsu não conseguia ali estar 100% presente, porque ela estava preocupada, né, com o sumiço do Denis, que agora é Denis, né? Então, assim, ela também não teve tanto essa outra parte, né, da referência ali parental. Então, realmente, fica difícil. Mas, Tio-Sin é uma grandíssima mimada. Não gosto dela, acho ela bem chatinha. E eu acho que o Uriha vai acabar usando muito disso, né, contra a Karsu. Com certeza. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Ela Mas tá ele vai fazendo- usar como uma arma isso. Ela tá fazendo muito mal pro Denis, gente. Ele mal entrou e as coisas que ela fala são muito densas, né? Ah, eu vou matar você, então... Mas de novo, né, ela Pra tem uma o Uriha criança, como é. pai. Que A referência. espera. Não. Exatamente. Eu fiquei assustada, sabia? Porque até então a gente viu relação de irmãos ali, crianças muito bonitinhas, né? Em Mãe tinha a Melek com o Hassan, em Força de Mulher tinha o Doruk e a Nissan. E aí eu esperava que teria isso de novo em Coração de Mãe. Então Uma fiquei um união pouco maior decepcionada. Ai, talvez o Fiquei com dó. Denis e a Celine, né, que ela chama? A Celine, menininha. pode Talvez ser. Denise e Celine possam se unir em algum momento, né? Tomara que Tio-Sin também, né, caia na real e perceba que o pai dela não é lá essas coisas, né? Que as coisas possam unir os três ali, deixá-los mais unidos junto com a mãe. Ah, trazendo uma informação aqui, na última semana a gente falou do nome da Celine, que era um nome muito bonito. A gente ainda falou, será que Celina é uma derivação de Selim? Eu fui pesquisar, gente. Ele é um nome super típico turco e ele tem uma descendência, enfim, ele deriva de um nome árabe que é bem conhecido, que é o Salim, que é muito Olha, seria um feminino, então? talvez um feminino, uma derivação turca desse nome. E aí significa protetor, seguro. Achei bem bonito. Nossa, bonito. Ai, que bonito! Gostei. Eu tô mesmo. Achei Eu acho que os bonito. nomes turcos logo vão Entrar chegar no- no Brasil, né? Também Acho que não vai demorar muito, não. Falamos disso também, né? Você que tá ouvindo, tem um cachorrinho Doruk, como quase foi o cachorrinho da Bianca. Nossa, meu cachorrinho chamou Doruk. Minha mãe ficou decepcionada que eu não quis. Mande pra gente. Por favor, a minha filha não terá um nome turco. Quem sabe a próxima, Quem não é sabe, mesmo? não é mesmo? Vamos ver, gente. Não sendo Riha, né, por exemplo, tá ótimo. Ah, não. E, gente, Referência na aproveitando Não. esse gancho, lá no r7.com tem uma galeria com curiosidades do elenco de Coração de Mãe Chamas, fora das telas. Então, assim, se vocês querem conhecer eles, a vida deles e tudo mais, corre lá que vale a pena. Imperdível, gente. Então, o nosso bate-papo vai ficando por aqui.
A gente agradece muito a sua companhia, a companhia da Bia, da Lara e da Stephanie. Obrigada, meninas. Obrigada por mais uma tarde deliciosa. Foi um prazer, muito bom fofocar e aprender agora, né, com a doutora aqui presente com vocês. Foi uma delícia. Ai, e é isso aí, galera. Temos um encontro marcado aqui toda sexta-feira. Assim que o capítulo de Coração de Mãe estiver terminando na tela da Record, já corre pra cá que a gente vai comentar tudo que rolou e muito mais. Você pode acompanhar o Dizzycast em todas as plataformas de áudio, no r7.com e também no Record Plus. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @novelasrecord, e também no TikTok, Novelas Turcas Record. E acompanhar os conteúdos exclusivos no site oficial, r7.com. E é isso. Até o próximo, gente! Até!